Apesar da liberação da Anvisa para a comercialização de medicamentos à base da cannabis, alto custo dos produtos leva moradores da região a pedir na justiça o cultivo caseiro da planta. Funcionários do transporte público de São Sebastião suspendem paralisação após reunião com a prefeitura que prometeu intermediar negociação com a empresa responsável pelo serviço. Um dos vilões do verão, casos de câncer de pele ainda são maioria entre pacientes diagnosticados com tumores. Na região, dermatologistas alertam para o uso de protetor solar como medida preventiva. Na Rota do Natal, cidades da região se iluminam para atrair turistas nesta época do ano. E ainda, moradores da região têm até o próximo dia 13 para adotar uma cartinha na campanha de Natal dos Correios. Quarta-feira, 11 de dezembro. Bem-vindos ao Band Cidade. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou no Brasil o registro de remédios à base de canabidiol, um dos principais componentes da maconha. A norma, que entra em vigor em 90 dias, estabelece que os medicamentos só poderão ser comprados com prescrição médica em farmácias e drogarias de todo o país. Porém, o cultivo continua proibido e as empresas autorizadas terão que importar o substrato da cannabis. Mas em Taubaté, a mãe de uma jovem que sofre de epilepsia e deficiência intelectual grave obteve uma liminar na justiça que permite o cultivo da medicina da maconha, o cultivo medicinal da maconha. De acordo com a Defensoria Pública, a permissão do cultivo nesses casos torna o tratamento mais acessível para as famílias mais pobres. Desde 2015, o uso terapêutico do canabidiol, um dos principais componentes da maconha, já é uma realidade no Brasil. Só no ano passado, o país importou mais de 78 mil unidades de produtos à base da planta. A novidade é que, em 90 dias, estes medicamentos à base de cannabis também devem ocupar as prateleiras de farmácias e drogarias de todo o país, após a Anvisa aprovar a regulamentação do registro e venda desses remédios. Este médico anestesista e especialista em farmacologia explica que o óleo retirado da planta pode ser usado para vários tratamentos. Inicialmente, a grande indicação seria para pacientes que têm crise convulsiva e que não está respondendo bem aos medicamentos que existem hoje no comércio, nas farmácias. Essa seria uma indicação. Outra indicação, pacientes com câncer em tratamento de quimioterapia, e esses pacientes têm muito enjoo, náuseas, vômitos e perda do apetite, né? E anorexia. E aí a cannabis também teria uma grande utilidade para isso. A medida não autoriza a plantação da erva para fins medicinais. As empresas que se instalarem no Brasil para produzir esses remédios vão ter que importar os insumos. Mas em Taubaté, a Defensoria Pública conseguiu na Justiça a autorização para uma família de Ubatuba fazer o cultivo da planta em casa. O objetivo é produzir de forma artesanal o óleo da flor da maconha para o tratamento de uma jovem de 22 anos que sofre com várias convulsões ao dia por causa de uma epilepsia e deficiência intelectual grave. A decisão é anterior à recente decisão da Anvisa. O defensor que cuida do caso explica que a família não tem condições de comprar o remédio à base de canabidiol, que custa cerca de R$5 mil. Na zona rural da cidade onde ela mora, né, ela não teve acesso à assistência jurídica e ela procurou a Defensoria Pública de Taubaté e, com base em atestados médicos, nós ajuizamos essa demanda para acessar um salvo-conduto, uma autorização judicial para ela fazer o cultivo para uso medicinal da planta para amenizar os efeitos, as sequelas dessas doenças sobre sua filha. São muito caros esses remédios importados, ainda que sejam autorizados o comércio aqui, né? Para a imensa maioria da população que padece com sintomas, com entes queridos que padecem de Alzheimer, Parkinson, epilepsia, enfim, o acesso ao cultivo para uso medicinal é muito mais acessível e barato. A Defensoria Pública colocou a família em contato com ONGs que forneceram as sementes da planta e deram as orientações necessárias para o cultivo, que está em fase inicial. Colocamos essa mãe, né, ou os pais dos pacientes que nos procuram em contato com instituições não governamentais idôneas
que fornecem, né, as sementes e orientam como mais adequadamente cultivar esses pés de cannabis sativa e como extrair das flores, né, esses óleos medicinais. A decisão da Justiça não é definitiva, ainda cabe recurso da Procuradoria-Geral do Estado. No Brasil, existem outras plantas que o cultivo não é permitido, como a papoula, mas derivados dela, como a morfina, são comercializados e usados para o tratamento de pacientes. Temos também alguns derivados semissintéticos da papoula, como o fentanil, que é 100 vezes mais forte que a morfina, ou o sulfentanil, que é 500 vezes mais forte que a morfina, e nós utilizamos rotineiramente para produzir bem-estar nos nossos pacientes, para reduzir a dor desses pacientes. E diga-se de passagem, esses derivados da morfina podem causar dependência física, ou seja, ele tem um potencial de risco maior que o da cannabis e é já utilizado em substâncias derivadas da papoula no dia a dia nosso, em hospitais, rotineiramente. Após reunião entre a Prefeitura e o sindicato da categoria, os motoristas da Ecobus suspenderam a paralisação iniciada na manhã de hoje e o transporte público já funciona normalmente em São Sebastião, no litoral norte. Os trabalhadores cruzaram os braços para cobrar o pagamento dos salários em atraso. Segundo os trabalhadores, a empresa também comunicou o parcelamento do 13º salário, além de comprovar que os repasses relativos à tarifa e subsídios à Ecobus estão em dia. A administração municipal também se comprometeu em intermediar as negociações com a empresa para evitar prejuízos para o serviço. A Ecobus conta com aproximadamente 300 colaboradores, entre motoristas, trabalhadores de manutenção e monitores. Um homem de 30 anos, suspeito de chantagear com fotos e vídeos íntimos uma jovem de 20 anos de Campos do Jordão, foi preso hoje em Ribeirão Preto. O crime ocorreu há 2 meses. Segundo a Polícia Civil, o suspeito e a vítima trocaram intimidades durante uma chamada de vídeo sem que ela tivesse o conhecimento de que estava sendo gravada. A partir daí, começaram as chantagens com pedidos de novas imagens e condições definidas. O número do celular foi rastreado e o homem foi localizado na própria casa. A polícia agora vai apurar se existem outras denúncias contra o suspeito, que vai responder por estupro e registro não autorizado da intimidade sexual. A pena pode chegar a 11 anos de prisão para cada vítima. Depois do intervalo no Band Cidade, Nups da Unital divulga a pesquisa do preço médio de produtos natalinos nos supermercados da região. E ainda, Dezembro Laranja, dermatologistas intensificam campanha para conscientizar sobre os riscos do câncer de pele. Agora 6h58.